Graça e paz. Pastor João Wagner mais uma vez com você. Você está no canal PR João Wagner Oficial. Olha a pergunta. Pastor, o que Jesus quis dizer quando ele disse ao apóstolo Pedro? Ele disse: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vejamos a palavra de Jesus em Mateus 16, 18, quando ele diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu querido, a discussão sobre o significado desse tema, ele tem sido motivo de debate há centenas de anos. O significado correto para essa passagem é que Cristo edificará a sua igreja sobre a verdade da confissão feita por Pedro. E os demais discípulos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora voltemos ao versículo 16. Ouça a declaração do próprio apóstolo Pedro a respeito de Jesus. Mateus 16, 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu querido, Jesus ele emprega um trocadilho. Jesus chama o seu discípulo de Pedro, que no grego é Petros, que tem o significado de uma pedra pequena. E a seguir, Jesus ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Já aqui no original é Petra, e no original grego significa uma grande rocha. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ele nos revela exatamente quem é a rocha. A rocha é Cristo. Olha o que Paulo diz, Romanos 9, 33. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. É Jesus Cristo que é a pedra, o único grande alicerce da igreja. Ouça as palavras de Paulo também em 1 Coríntios 3 e 11. Paulo diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Meu querido, Pedro ele declara que Jesus é a pedra viva, eleita e preciosa, a pedra que os edificadores reprovaram. Agora eu não entendo porque muitos cristãos dizem que a pedra é Pedro e que a igreja ela está edificada sobre ele. Se o próprio apóstolo ele diz que Jesus é a pedra viva. Ouça, por exemplo, o testemunho de Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 4. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Meu querido, Pedro e os demais discípulos são as pedras vivas, como parte da estrutura da casa espiritual, que é a igreja, que Deus está edificando. É interessante observarmos as palavras de Pedro em 1 Pedro 2 e 5. Pedro disse: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Meu querido, em lugar nenhum as escrituras declaram que Pedro seria autoridade suprema e infalível sobre os demais discípulos. Uma prova de que Pedro não era autoridade suprema é que o apóstolo Paulo ele repreende a Pedro, que naquele momento ele tinha dado motivo de repreensão. Veja o que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 12, versículo 11. Paulo diz: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. E também não está dito na Bíblia que Pedro teria sucessores infalíveis, representantes de Cristo e cabeça da igreja. Lugar nenhum.
Tais ideias não possuem nenhum embasamento bíblico. Lugar nenhum a Bíblia diz sobre isso. Bom, paramos por aqui. Me permita terminar fazendo um pedido. Não se esqueça do like, se inscreva no canal e compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Eu espero que tenha esclarecido um pouquinho. Deus abençoe você, a sua família e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.